Gustavo, recentemente, uma pesquisa da Veritas Technologies jogou luz sobre o que pensam os consumidores em relação à responsabilidade das empresas e das lideranças no caso de vazamento de dados, né? A maioria dos entrevistados acredita que as empresas devem enfrentar os hackers que exigem dinheiro e se recusar a pagar pelo resgate, mas isso muda o jogo quando os dados pessoais dos consumidores estão aí na berlinda, né? De forma geral, o que o estudo da Veritas diz sobre essa conscientização dos consumidores em relação aos dados e a reputação das empresas quando esses mesmos são vazados? Hoje o que a gente tem percebido, Carla, primeiramente obrigado aí pela oportunidade, mas o que a gente tem percebido é a preocupação do consumidor com seus dados. Então a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma série de ataques saindo na mídia que preocupam os fornecedores ou nós mesmos como fornecedores. Essa pesquisa ela demonstra que metade das pessoas entrevistadas, um pouquinho menos que isso, estariam dispostas a mover de fornecedor em função de ações de perda de dados. O que quer dizer isso no final da linha? Que os fornecedores têm a responsabilidade, na visão dos consumidores, de manter os dados dos seus clientes seguros. E que se eventualmente houver um vazamento, os consumidores estariam dispostos a mudar de fornecedor. E aí isso acaba mudando um pouco o jogo, porque acaba trazendo um olhar para dentro das empresas no sentido de se preocupar com seus dados. Porque no final do dia, isso traz uma perda de receita, né? Essa propaganda inversa pode acarretar uma perda aí de 50% dos seus consumidores. E os consumidores, eles têm sido até interessante quando a gente faz essa pesquisa, eles entendem que é responsabilidade das empresas garantir ou combater os hackers, fazer todos os investimentos que são necessários. Muitos deles até dizem que o CEO tem essa responsabilidade, né? O número 1 das companhias tem essa responsabilidade, seja em casos como esse, se desculpando, outros até pedindo a prisão desse executivo. Mas a verdade é que, querendo ou não, a Lei Geral de Proteção de Dados já vai nessa direção, onde ela cria uma estrutura de DPO, né? Onde a gente tem uma pessoa responsável pelos dados e que esta pessoa passa a responder pessoalmente pela companhia. Então, independente da liderança, do CEO, esse DPO, essa cadeira do Data Office, ele é responsável pelas ações. É ele que tem que ser a área dentro da companhia que garanta que o combate aos hackers estão sendo feito, que todas as medidas do ponto de vista de segurança são realizadas, que toda a privacidade de dados dos clientes sejam garantidas. E um fato importante também dessa pesquisa, Carla, para encerrar, é que muitos deles, dos consumidores, colocam da seguinte forma: não acho que tenha que pagar o resgate. Quem não conhece, o ransomware nada mais é do que invado a sua área, eu criptografo esses dados e cobro um resgate por isso. Quando eles falam não, o consumidor não pague até a página 1. Quando você vai para a página 2 e trata-se dos dados do consumidor, ele já coloca, nesse caso, acho que tem que pagar. Então, também existe uma ideia um pouco, né, que não é tão sólida no sentido de paga ou não paga. A minha visão, como provedor de tecnologia, olhando o sistema, é que se você paga ao hacker, você tem um problema sério, porque ele já invadiu, ele já teve acesso àqueles dados podem não estar íntegros, então você pode postergar ou continuar com um problema dentro da sua infraestrutura. Então, a minha sugestão como provedor de tecnologia e conhecendo esse mundo é que pagar não deve ser uma opção. Por outro lado, você tem que ter um plano de contorno, uma cópia segura, para que de forma rápida você possa recuperar e continuar operando. Legal. E falando sobre ransomware, quando a gente fala sobre os desafios
que os hackers colocam para as empresas hoje em dia, eles estão cada vez mais sofisticados, né? E quando a gente coloca também no meio dessa equação uma pandemia, as pessoas trabalhando cada vez mais de forma descentralizada, as empresas, elas assumem um novo tipo e inauguram um novo capítulo nessa questão de segurança, né? Quando a gente fala desses desafios, Gustavo, o que a gente está endereçando aqui principalmente, que as empresas estão se deparando, né? Você falou anteriormente sobre desse grande salto de casos de ransom, né? Se você pudesse compartilhar um pouquinho dessas experiências também. Definitivamente os hackers, eles sempre estão se reinventando. Como eu disse, a indústria de ransomware representa 11,5 bilhões, então é uma injeção de dinheiro muito grande. E aí um bom conhecimento com dinheiro e uma má fé ou uma má intenção é toda essa sofisticação que vem por trás de um hacker. Quando a gente comenta a pandemia no topo disso tudo, a gente está dizendo de uma força de trabalho que está indo para suas casas. Quando a gente tem um controle do perímetro, então numa empresa comum, onde está todo mundo dentro de um perímetro, operando dentro desse perímetro, você tem uma segurança de perímetro, ou até um ambiente controlado de trabalho, é uma coisa. Quando você motiva para que essa atuação seja remota, em função da pandemia, e eu acho que isso era mandatório, não foi uma opção das empresas, todo mundo, querendo ou não, teve que se adaptar. Uns já estavam prontos, outros nem tanto. E a gente ajudou muito nisso. E por mais que coloque alguns fatores de segurança, existe um pilar que é o usuário, que é um grande desafio. Então eu brinco, né? Quando você está trabalhando em casa, né? É natural que você fique menos atento, que você tenha um momento de relaxamento, ou um momento até de vida pessoal no meio da vida profissional, e que pode ser uma brecha para isso. Eu vou dar um exemplo bobo. Eu estou aqui trabalhando dentro da minha casa, minha filha vem até o meu computador e fala: pai, posso acessar a internet para fazer determinada iniciativa? Ali pode ser a porta de entrada de um hacker para a minha companhia, porque depois que o meu computador é tomado, eu passo a ser um túnel direto, abrindo mão de toda a segurança, porque eu tenho esse túnel direto com a minha companhia. Então, as empresas têm que estar muito preocupadas no sentido de como garantir a educação do usuário, como garantir que esse acesso remoto seja restrito ou muito seguro, porque vai acontecer. E aí, como eu comentei com você, Carla, no último ano, nós participamos, e a Veritas ela é uma empresa muito forte do ponto de vista de proteção de dados. Hoje, no mercado de backup, por exemplo, uma cópia segura, a gente, nas grandes corporações, deve ter como 30% a 35% desse mercado, ou seja, as grandes corporações utilizam as nossas ferramentas, eles acabam recorrendo a essa cópia no momento de ataque. O ano passado, eu devo pontuar 12 casos ao longo do ano, já é maior do que o ano anterior. Agora, se eu olhar para o momento atual, nos últimos 2 meses, são por volta de 30 casos. 30 casos, 3 vezes mais. A gente fez uma pesquisa que, em média, a cada 16 segundos no mundo, alguém está sendo atacado através de ransomware, né? De um ataque ransomware. Ou seja, as empresas têm que estar muito preocupadas em ter uma cópia. O ataque vai acontecer, ele é sofisticado, ele vai buscar uma brecha. E você tem que ter uma cópia de segurança, tem que ter uma estratégia de proteção de dados muito bem estruturada. Eu vou dar um exemplo. Há coisa de 2 semanas, um cliente nosso sofreu esse ataque, ele tinha 2 tecnologias, e o ransomware, no ataque de ransomware fica claro que a cópia de backup pode ser uma forma do cliente não pagar o resgate. Então, o ataque também prevê atacar o backup ou a cópia de proteção. E nesse cliente, vamos dizer que o ambiente virtual era de uma determinada tecnologia e todo o ambiente físico com a nossa tecnologia. É bem usual clientes com 2 estratégias de proteção de dados para ambientes distintos. Eu fico muito feliz em dizer que a gente recuperou 100% e de forma rápida, né? Então você tem que ter a cópia e tem que ter a capacidade de escalar de forma rápida essa recuperação. E hoje estamos ajudando esse cliente no ambiente virtual que ele foi um pouco mais afetado
porque o ransomware acabou tomando proveito da situação e deletou o backup. Então, quando o cliente foi atrás daquela cópia, aquela cópia não estava mais lá. Literalmente, esse cliente teve que começar do zero. Teve que reinstalar uma série de sistemas. E isso é muito doloroso. E aí, esse é o meu ponto para as empresas. O ataque ocorrerá mais cedo ou mais tarde. Como você disse, muito sofisticado. O ponto é como garantir a dificuldade desse acesso, mas principalmente a capacidade de recuperação em um desastre como esse. E olhando para essas pesquisas, Gustavo, você acredita que hoje, a gente está falando de 2020, né? Você acredita que o nível de maturidade das empresas, das organizações e das equipes de TI, eles têm conseguido acompanhar esse nível de sofisticação dos hackers? Eu diria o seguinte, Carla, hoje as pessoas ou as empresas estão muito mais preocupadas. A gente tem uma lei vindo por aí. Mas atachado a essa preocupação sempre vem algo do tipo: mas o meu nível de investimento para garantir o que está previsto em lei, eu não tenho orçamento. É impossível as empresas olharem para isso. Minha mensagem é a seguinte: vamos falar de uma outra pesquisa que a Veritas fez. E a gente é uma empresa especializada em data management. Imaginar que dentro das corporações, em média, 52% dos dados armazenados são o que a gente chama de dark data. O que quer dizer isso? Dados obscuros, que eu desconheço, que eu não sei exatamente o que é. Apimenta essa discussão. Porque se eu tenho 52% de dados armazenados que eu não sei o que é, eu não sei se é dado de cliente, eu não sei se é dado que as empresas realmente deveriam ter armazenado, se aquilo não é foto pessoal, algo pessoal, música. Então, eu acho que as empresas também estão entendendo que esse momento traz uma seriedade do ponto de vista de privacidade de dados, mas também traz uma ajuda no sentido de como governar melhor os seus dados, como otimizar a minha infraestrutura de armazenamento. E nada como uma lei ou como algo mandatório para sensibilizar o corpo diretivo que aquilo é mandatório. E quando no topo daquilo eu trago numa pesquisa que 50% dos consumidores estão dispostos a deixar um fornecedor caso seus dados vazam, eu acho que isso traz uma questão que é a preocupação e o quanto mandatório olhar para isso. Então eu entendo que para endereçar questões como essa, a gente não vai fugir do tripé, que é educação do usuário, processos muito claros e principalmente tecnologia para associar, para auxiliar, melhor dizendo, nesse sentido. E as empresas já estão se movimentando, já estão determinando o data officer para garantir que isso seja implementado. As empresas elas perceberam que elas podem tomar proveito da Lei Geral de Proteção de Dados para otimizar a sua infraestrutura. Então, eu acho que acaba sendo um marco importante nessa educação e na maturidade na proteção dos seus dados. Só que quando a gente fala sobre escalar esses projetos de transformação digital e também cobrir todos esses pontos de vulnerabilidade de segurança, a gente também toca num ponto muito sensível que são os talentos, né? E quando a gente conversa com todos os executivos, é quase unânime eles apontarem esse grande calo nas organizações. Não temos talentos o suficiente para dar conta dessa demanda de digitalização e de segurança, né? No final do dia, como que você, a Veritas, vê essa solução desse problema? A gente vai conseguir, por meio de tecnologia, por meio de camadas de inteligência artificial, a gente vai dar conta de entregar essa transformação que a gente está buscando sem os talentos? Eu entendo que talento é a base de tudo. As pessoas é a fundação de tudo. Hoje, se a gente olhar para o mercado, a Veritas tem contribuído, né, com muito conhecimento. Outros parceiros de tecnologia têm convicção que também contribuem. As grandes consultorias têm áreas bastante prontas no sentido de como educar. Eu tenho percebido que as grandes corporações
tem optado pelas grandes consultorias no sentido de ter um guia, de ter um roadmap, qual caminho eu devo seguir. Agora é natural, existe uma transformação no profissional. Hoje, se você perguntar, Gustavo, quantos cursos de Data Officer tem no mercado? Vários. Eu posso te indicar algumas classes, até alguns centros acadêmicos bastante influentes que já estão com cadeiras de Data Officer. Ah, Big Data é um futuro, é mandatório, já é uma realidade, as grandes corporações já usufruem disso. Só que o tal do Big Data também traz uma complexidade, porque o Big Data nada mais é do que uma massa de dados complexa, onde eu cruzo e chego com algumas decisões de negócio. Como gerenciar essas informações muitas vezes pessoais, né? Mas voltando para a educação, muitos cursos de Big Data. Eu entendo que os profissionais estão se transformando. Eu vejo grandes corporações já maduras, com equipe interna já pronta para isso, com DevOps, com a questão do Agile, com uma outra mentalidade que propicia o desenvolvimento da transformação digital. A realidade nua e crua, Calé, as empresas estão todas prontas para a transformação digital? Eu diria o seguinte, antes da pandemia, algumas delas não estavam nem prontas para o trabalho remoto. Quem dirá a transformação digital? Mas querendo ou não, a pandemia traz um legado que é as empresas saíram um pouco daquele paradigma de eu não posso fazer isso em função de segurança, mas eu acho que a pandemia acelera a transformação digital. Porque agora é um caminho sem volta, as empresas já estão no mundo cloud, por exemplo, porque quando a gente fala de transformação digital e cloud, são sinônimos. E muitos não usavam cloud por uma questão de segurança, por uma questão de governança, por uma questão de compliance. Isso acabou, porque para operar durante a pandemia foi sim ou sim. Então eu entendo que sim, existe um período de amadurecimento, de acomodação. Eu diria que já estamos bastante avançados. Eu poderia até pontuar alguns clientes que estão muito evoluídos nesse sentido de transformação. Você pega a empresa que já está usando, por exemplo, o WhatsApp para fazer transação no e-commerce. Você pega empresas que já começam a fazer análises do tipo, por onde o meu cliente anda nas gôndolas para entender o perfil do usuário, né? Ou processos até governamentais. A gente teve essa semana do nosso evento, um dos tribunais de justiça de um dos estados, que demonstrou que todo o processo de justiça hoje é digital. E olha a complexidade. Ele é todo digital e o armazenamento é eterno. Ou seja, como armazenar de forma eterna, como armazenar de forma inteligente, garantindo a privacidade dos dados das pessoas que ali estão no sistema. Então, voltando para o ponto, a gente, no Brasil, temos talentos. Eu entendo que existe ainda uma catequização, né, um amadurecimento dessa força de trabalho, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Perfeito. Só para fechar, Gustavo, do ponto de vista, então, a gente falou dessas pesquisas que penalizam as lideranças do ponto de vista até mesmo pessoal, né, e o valor também das empresas e da entrega de serviços e produtos em não se gerenciar de formas certas e proveitosas os dados. O que você, então, coloca como conselho para essas direções tomarem como prioridade neste novo momento pós-pandemia, da perspectiva de gerenciamento de dados? Eu entendo que começa com uma boa governança, né? Então você tem que definir os papéis dentro das companhias. O Data Officer tem um papel super importante porque ele vai ser isento à liderança do CEO, ele vai ter uma responsabilidade jurídica sobre os dados daquela empresa, então ele tem uma isenção que é muito importante na definição dos processos. Tem que ter uma definição muito clara dos processos, de quais dados, qual que é o fluxo desses dados. Óbvio que a educação é chave, então existe uma necessidade de educar as equipes, sensibilizar as equipes, treinar as equipes, fazer alguns assessments, onde você testa como que está a maturidade do ponto de vista de segurança. Eu vejo algumas empresas que mandam phishes, né, que é um ataque hacker,
para entender o quanto dos seus funcionários clicam naquele phishing e ter também uma ideia, um assessment de maturidade. Então, esse entendimento é importante. Agora, a tecnologia também tem um papel de escala, né? Então, sem a tecnologia para te ajudar a identificar dados críticos dentro da sua infraestrutura, para identificar o que é dado pessoal, o que não é dado pessoal e poder classificar, ou, mais do que isso, olhar para aqueles dados que eu comentei, que 50% eu desconheço, será que aquele 50% eu consigo deixar de ter na minha infraestrutura e minimizar o meu risco? Então, acho que uma governança de dados é chave e a tecnologia também pode apoiar. Então, acho que não vai fugir muito do que eu comentei do tripé, que é educação, processo e principalmente tecnologia.